Capítulo 10. Manter a consciência limpa. Por isso, faço tudo para ter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos, capítulo 24, verso 16. Quando o grande apóstolo Paulo teve de comparecer diante do governador Félix e foi convidado a fazer sua defesa, usou uma expressão impressionante que indicava seu comportamento desde a visão do caminho de Damasco. Ela é tão importante que serviu de base para esta nossa lei do desbravador. Eila, por isso, faço tudo para ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. No Antigo Testamento, o sábio Salomão já falava do mesmo comportamento do cristão, usando apenas outras palavras. Dizia ele: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Provérbios 4:25. Embora esses dois versículos usem palavras diferentes, ambos expressam o mesmo pensamento. Tanto é que os juvenis de língua inglesa, em vez de prometerem manter a consciência limpa, prometem olhar direito. Afinal de contas, só pode olhar diretamente nos olhos de qualquer pessoa quem mantém a consciência limpa. Os outros não podem fazer isto. Simplesmente não são capazes. O jovem que tem uma consciência culpada não deve ficar surpreso se seus olhos vacilarem ou tiver de baixá-los. Os olhos são as janelas da alma, e lembre-se de que, se é por eles que você vê o mundo, é também por eles que o mundo vê você. Um dia, quando o sol estava ainda bem alto, houve um roubo perto de onde eu trabalhava, e os policiais, junto com o chefe do escritório, percorreram todas as salas, inquirindo os que estavam. Estava você perto do banco mais ou menos a 1h30 da tarde? Viu alguém suspeito? Quando chegou a minha vez, a pergunta foi: onde estava o senhor a 1h30? Senti-me quando pude responder que naquela hora estava no prédio, trabalhando em meu escritório. Não suspeitaram de mim e a pergunta foi apenas de rotina. Contudo, fiquei pensando: e se não estivesse estado no escritório? Teria então de contar exatamente onde estava. Suponhamos que eu tivesse participado daquele crime. Seria então capaz de fixar meus olhos diretamente nos olhos dos policiais? Numa tentativa de dizer que estava com minha consciência limpa? Nunca. Minha própria culpa me trairia. Era véspera de Halloween e 2 rapazes da escola resolveram fazer uma brincadeira. Bem quietinhos e na ponta dos pés, foram até o grande estábulo. Amarraram uma corda nos chifres de uma vaca, pegaram uma porção de palha e foram até o edifício das aulas, até a sala da professora Jones, que lecionava inglês. Embora estivessem mais do que quietos, não lhes era possível resistir a um sorrisinho de satisfação. Vai ser divertido, pensavam eles. Lá chegando, espalharam a palha pelo chão e amarraram a vaca para que ficasse no mesmo lugar a noite toda. E depois foram embora, pensando nos olhos surpresos da professora quando na manhã seguinte encontrasse sua sala de aulas transformada num estábulo. Bem, os rapazes não ficaram desapontados porque a professora realmente deu gritos de susto quando entrou na sala. E não era para menos. A vaca tinha feito uma confusão enorme na sala durante a noite. Quando o diretor perguntou aos 2 rapazes envolvidos se sabiam de alguma coisa a respeito daquela brincadeira, um deles confessou francamente que tinha sido seu idealizador, e o outro reconheceu que participara dela. Os rapazes não haviam cometido um crime propriamente dito, mas o fato é que tal brincadeira não estava no seu lugar, não é? Eles deveriam ter deixado a vaca no estábulo, porque o lugar dela não era na sala de aulas. Sem dúvida que foi um grande erro, mas eles foram homens suficiente para, quando perguntados, reconhecer sua má conduta. Nenhum rapaz ou menina que mente pode ficar com a consciência limpa e olhar direito, sejam suas faltas pequenas ou grandes. Mentir é uma violação do 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho. A Bíblia fala muito sobre o falso testemunho, e vejamos alguns exemplos. Abraão deu um falso testemunho quando disse para Abimeleque, um rei pagão, que sua esposa Sara era sua irmã.
E, em parte, isso era verdade, porque Sara era sua meia-irmã, filha do seu pai, mas não de sua mãe. Contudo, desde seu casamento, ela era sua legítima esposa, e disso não podia deixar quem quer que fosse em dúvida. A meia-verdade que o patriarca dissera para o rei era, na verdade, uma perfeita mentira, e por causa disso quase perdeu não só sua bela esposa, como também a própria vida. Foi a intervenção milagrosa e direta de Deus que o salvou das consequências. Meias-verdades são até piores do que nenhuma verdade, porque enganam com mais facilidade e só servem para aumentar a confusão. Certa vez, quando Davi fugia de Saul, procurou refúgio junto a Aquis, rei de Gate, mas não levou muito tempo para que sua personalidade fosse reconhecida. Então, para evitar que fosse executado, resolveu fingir-se de louco. Mentira pronunciada não com palavras, mas com ações. Sem dúvida, mais do que uma vez tinha ele combatido contra esse rei, e agora estava ali, dando um espetáculo deplorável, com a saliva a escorrer pela barba e bater porta como um demente, tudo para dar a impressão de que perdeu isso. Só a misericórdia de Deus é que o livrou daquela situação. Portanto, como você bem sabe, é também possível mentir com o olhar, com o gesto da mão ou com a expressão do rosto. Usar de qualquer recurso para dar um falso testemunho é ofender a Deus, e disso não se livraram nem pessoas como Abraão e Davi. A Bíblia reprova as medidas falsas e as balanças enganosas. Suponha que você já tivesse idade suficiente para dirigir uma loja de tecidos, e seu pai resolvesse entregar a dele para que a gerenciasse. O mais natural seria que continuasse a usar o mesmo metro que honestamente seu pai tinha usado durante muito tempo. Mas, um dia, você resolve conferi-lo e nota que é uns 2 centímetros mais curto do que a medida real. Que fará agora, depois dessa descoberta? Continuará a usar o mesmo metro falso ou o porá de lado, trocando por um outro que seja exato? É bem possível que você seja tentado raciocinar da seguinte maneira: bem, meu pai foi sempre um homem muito honesto e usou este metro defeituoso durante tantos anos, por que não posso continuar a usá-lo com o mesmo sentimento de honestidade? Que acha disso? Se você é realmente honesto, não deveria substituir o metro curto por um outro exato? O conhecimento traz consigo a responsabilidade, e ser responsável importa em manter a consciência limpa. O pecado começa com a cobiça, isto é, com o desejo de possuir algo que não nos pertence ou algo que não deveríamos ter. O apóstolo Paulo nos adverte de que a cobiça é a raiz de todos os males. Isto é, que o amor ao dinheiro leva à prática do mal. Por exemplo, um rapaz admira a reluzente bicicleta vermelha de um colega e começa a pensar lá consigo: gostaria de tê-la para mim mesmo. Em vez de expulsar tal pensamento da cabeça e demorar-se na honestidade e no que há de bom, passa a acariciá-lo. Daí, esse pensamento cada vez maiores proporções e se tornando cada vez mais intenso, até que conseguir aquela bicicleta passa a ser uma verdadeira obsessão. Então, nesse estado de espírito, ele se lembra de que José, o dono da bicicleta, costuma deixá-la no pátio da escola sem cadeado e resolve furtivamente levá-la para casa. Depois de matar uma aula, volta para a seguinte, depois de ter escondido seu roubo na garagem com a esperança de que ninguém o tenha visto. Deus, porém, viu tudo, e um vizinho também. Na primeira vez que o ladrão da bicicleta aparece na rua com ela, o vizinho lhe pergunta: então você tem agora uma linda bicicleta vermelha e nova, não é? Tenho sim, responde o rapaz, e inventa uma história qualquer para explicar a posse indevida. Agora suas dificuldades já são maiores, e como poderá se safar delas? Poderá olhar de frente para uma pessoa honesta como se tivesse a consciência limpa? Na verdade, ele se sente como um criminoso. Disse alguém: você pode medir um tecido 10 vezes, mas só pode cortá-lo uma. Pense no assunto de ser honesto e vai concluir que o roubo é uma deturpação da verdade, e não se coaduna com a vida cristã. Os anjos participam da guerra maligna que Satanás, o grande mentiroso, move contra Deus. O rapaz que roubou a bicicleta tem de devolvê-la para seu dono e confessar seu mau ato. Só depois disto é que poderá ter sua consciência limpa e olhar diretamente para os outros.
Alguém disse: os deuses que adoramos escrevem seus nomes na nossa face. Por vezes, os outros podem contar o que vai dentro de nós simplesmente olhando para o nosso rosto. O que mostra ele? Culpa, decepção e desonestidade? Ou paz e serenidade e uma vida boa, honesta e limpa? Jesus teve sempre sua consciência limpa. Pense na bondade, pureza e honestidade da sua vida. 2 acontecimentos são suficientes para demonstrar esse fato, e o primeiro deles foi um incidente que houve entre ele, os fariseus e a mulher pecadora. Enquanto Jesus ensinava no templo, alguns ímpios, líderes religiosos, trouxeram uma mulher pecadora e, lançando-a desdenhosamente aos seus pés, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada quando estava transgredindo o mandamento de Deus que trata da pureza e, de acordo com a lei de Moisés, deve ser apedrejada. Que diz o Senhor? Jesus não deu resposta alguma, mas olhou diretamente para os olhos deles e todos tremeram diante da agudeza daquele olhar. Em seguida, abaixou-se e na areia que estava no chão começou a escrever os pecados que cada um daqueles homens havia cometido. Curiosos, eles se aproximaram para ver o que estava sendo escrito, e o resultado foi que seus olhos baixaram e sua face enrubesceu. Embaraçados, deram as costas e foram embora com as solenes palavras de Jesus soando em seus ouvidos: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como podiam aqueles hipócritas ter uma consciência limpa? A de Jesus estava limpa, e limpa ele sempre a conservou. Não se sentiu culpado uma única vez sequer na sua vida. Por quê? Porque nunca pecou. Por isso, podia sempre fixar os olhos diretamente. Um a um, os fariseus abandonaram o templo, até que Jesus ficou sozinho com a mulher. Então, bondosamente, perdoou os pecados dela e lhe disse: vai e não peques mais. Arrependida e perdoada, ela passou a ser uma dedicada servidora de Jesus. Os fariseus trombeteavam contra Jesus as acusações mais mentirosas que podiam inventar e finalmente conseguiram sua crucifixão. Falsas testemunhas afirmaram diante da corte romana que ele era um provocador de insurreições, um revolucionário, e que seus ensinos incitavam uma rebelião contra o governo de Roma. Os líderes judeus o declaravam digno de morte porque blasfemava, dizendo ser o Messias, o Filho de Deus. Diante da primeira acusação, Jesus guardou silêncio, mas diante da segunda, que se referia ao seu relacionamento com Deus, ele respondeu: sim, eu sou o Filho de Deus. Quando o Senhor foi levado à presença dos sumos sacerdotes Anás e Caifás para ser julgado por eles, ambos tremeram e não puderam olhar diretamente para seus olhos, porque perceberam que eram eles mesmos os que estavam sendo julgados. Sufocando os apelos da própria consciência, forçaram-se a condená-lo. Quando nosso Salvador compareceu diante dos governadores romanos Herodes e Pilatos, estes também ficaram impressionados com sua inocência e compreenderam logo que ele nada tinha feito de mal. Sentindo também a própria culpa, parecia-lhes que eram eles mesmos os que estavam sendo julgados pelo juiz do universo. Por isso não conseguiam fixar seus olhos nos de Jesus, enquanto que ele os conservava firmes. Sua face era serena, porque tinha consciência limpa e pura, enquanto que eles mesmos, os governadores, é que se sentiam condenados na presença do Mestre. Foi somente para silenciar a voz da multidão que clamava dizendo: crucifica-o, crucifica-o, que Pilatos consentiu na sua condenação. O Senhor, porém, continuou a manter a consciência limpa até mesmo quando os soldados o crucificavam. Até seu último suspiro conservou-se inocente de todo mal. Oxalá se possa dizer o mesmo de nós quando formos acusados da prática de algum mal, e que sejam essas falsas acusações. Quando Daniel foi levado à presença do rei da Pérsia para ser julgado, sua consciência estava limpa, porque nunca tinha praticado mal algum, fosse contra a pessoa do rei ou fosse contra o Estado. Não era traidor e nada tinha feito contra seu monarca terreno. Tinha a inocência estampada na face, e quando foi lançado na cova dos leões, o Senhor enviou um anjo para protegê-lo.
Quanto aos conspiradores que haviam conseguido a condenação do idoso estadista porque cobiçavam sua posição de primeiro-ministro, foram julgados ali mesmo e condenados à mesma pena. Todos foram despedaçados pelos leões. Pensam vocês que na hora do julgamento puderam eles manter seus olhos firmes e olhar diretamente para os de Daniel? Paulo tinha consciência limpa quando teve de comparecer diante do rei Agripa e dos governadores Félix e Festo, e limpa estava ela quando compareceu diante do imperador Nero em Roma. Seu olhar era calmo e sereno, porque nada tinha feito de mal, nem contra o Estado, nem contra Deus e nem contra pessoa alguma. Se algum dia você for chamado para comparecer diante dos seus pais ou professores para ser inquirido a respeito de alguma má ação, poderá provar que as acusações são falsas? Se tiver culpa, terá coragem de admitir o erro e prometer fazer melhor no futuro? Pedro diz que se alguém tiver de ser castigado, que o seja por ter agido corretamente, e não por ter praticado mal. Eis o que ele diz literalmente. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, e se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 ao 24. A verdadeira religião exerce uma influência muito grande na vida e na conduta das pessoas. Ela não é algo para se usar somente no sábado, como a roupa que se veste para ir à igreja e que se põe de lado ao pôr do sol, substituindo-a pela de todos os dias. Ellen White escreveu que a religião da Bíblia não é uma influência entre muitas, mas sua influência é suprema, permeando e controlando toda e qualquer outra. A religião da Bíblia deve exercer controle sobre a vida e conduta. Não deve ser uma mistura de cores, pinceladas aqui e ali na tela, mas sua influência deve difundir-se por toda a vida, como a tela que é mergulhada na tinta até que cada trama de seu tecido se tinja de um matiz forte, fixo e inalterável. A verdadeira religião fará de você uma pessoa honesta e íntegra, tanto na vida de estudante como em tudo o que quiser. Jesus o ajudará a ser honesto com seus companheiros, com Deus e consigo mesmo. Não se deixe enganar dizendo crer numa coisa quando sabe perfeitamente que a verdade está do outro lado. Vivemos num mundo de realidades e não de fantasias. Evite as ideias infladas a respeito da importância da sua pessoa ou dos talentos que possui. Lembre-se de que existem outros com talentos até maiores que os seus. Deus espera que as pessoas sejam o que elas são. Imite os outros naquilo que é bom e não seja como o papagaio que repete mecanicamente as palavras que ouve. Seja verdadeiro consigo mesmo e não ponha limites a isso. Honesto e sinceramente, pratique todos os dias a regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus capítulo 7, verso 12. Não há outra maneira de manter a consciência limpa. Disse o poeta Edgar Guest: prefiro falhar no meu teste do que pelo engano ganhar. Prefiro ficar com meu pouco do que a consciência sujar. Existe nesta sala alguém que contaria uma mentira em troca de 2 centavos? Perguntou o professor à sua classe de inglês. Nunca, respondeu um aluno quase que imediatamente. Por $1, continuou o professor. Desta vez, a resposta não foi tão pronta, mas Amélia respondeu: não. E por $1.000? Bem, respondeu Alfredo, $1.000 já é um bocado de dinheiro que dá para comprar uma porção de coisas. O que é mais importante? Possuir $1.000 ou uma consciência limpa? Suponha que você tivesse de fato esses $1.000, mas por causa da mentira ficasse com a consciência suja.
que aconteceria então? Não poderia desfrutar nem do próprio dinheiro, não é? Não, nunca. Sua consciência o atormentaria tanto, até que confessasse a mentira e devolvesse os $1000. Diante disto, é natural que você prefira estar em paz com sua consciência a possuir todo o dinheiro deste mundo, não é fato? Enquanto que a retidão deixa a consciência limpa e dá para os olhos brilho, serenidade e paz, a pessoa que fala de um jeito e vive de outro, que tem duas faces, é hipócrita e não consegue olhar retamente. O traidor é como Judas, que beijou o mestre para identificá-lo à multidão que queria prendê-lo. Esse falso discípulo pensou que ia vender Jesus por 30 moedas de prata, mas na realidade estava vendendo a si mesmo. Um estudante de um grande colégio que estava no último ano e, portanto, prestes a concluir seu curso, contou-me que tinha colado numa das últimas provas e acrescentou: "Se eu confessar isto ao professor, vou ser reprovado e não mais poderei participar da formatura." Ouvindo isto, eu lhe disse o seguinte: "Rapaz, você não tem nada a ver com as consequências, mas apenas com o dever, isto é, de confessar sua desonestidade ao seu professor." Finalmente, ele resolveu tomar essa atitude e foi fazê-lo logo. Quando voltou, tinha expressão de alegria estampada em sua face e me disse contente: "Fiz o que o Senhor me aconselhou. Agora tudo está bem, minha consciência está limpa e meu coração em paz. O professor vai me dar outra prova." Seus olhos estavam brilhando de satisfação, porque sua culpa se fora. Jesus lhe deu a vitória de que precisava. Um juvenil me contou certa vez que tinha roubado um canivete de uma loja e não sabia o que fazer. Minha resposta foi: "Vá procurar o dono da loja, conte-lhe tudo o que fez e pergunte o preço do canivete." "Mas eu não tenho dinheiro para pagar", respondeu o rapaz. "Então, prometa que vai pagar tudo se lhe der um prazo", continuei, "e prometa também que nunca mais fará uma coisa dessas na vida." O rapaz me prometeu que procederia assim, e a julgar por sua sinceridade, não tenho dúvida alguma de que o fez. Nunca mais o vi, mas estou certo de que se o encontrar, vê-lo-ei ereto e de olhar firme, porque agora sua consciência vai estar limpa. Seja bom e verá como é fácil ser natural e entusiasmado na vida. Quando você falar com os outros, crie o hábito de olhar diretamente nos olhos deles. Não com insolência, ousadia ou malícia, mas com firmeza, calma e sinceridade. Quando você olhar diretamente nos olhos de uma pessoa, vai poder falar com mais facilidade e conversar melhor com ela. Olhando diretamente nos olhos dos outros, será mais fácil ser você mesmo. Quando duas pessoas se olham diretamente uma para a outra, é como se dissessem mutuamente: "Veja, você pode confiar em mim e eu em você." Ambos podemos ver um ao outro de frente e ter a certeza de que podemos também confiar um no outro. Quando Jesus vier pela segunda vez a fim de nos levar para o céu, olharemos diretamente na sua face, poremos nossos olhos diretamente nos dele, e ele vai olhar diretamente para os nossos, sem que fiquemos envergonhados ou confundidos. Por quê? Porque nada haverá entre nossa alma e nosso Redentor, porque seu sangue nos lavou de todos os pecados e sua justiça nos cobriu. Fomos aceitos para estar entre os amados e, através das janelas da nossa alma, ele olhará diretamente para dentro de nosso coração e saberá que o amamos. Da nossa parte, através das janelas da sua alma, olharemos diretamente para o coração de Deus e saberemos que nos ama. Será como se Jesus nos dissesse: "Venham agora comigo para minha casa, onde viveremos juntos para sempre. Eu os experimentei e provei neste mundo escuro e vocês foram fiéis. Agora posso levá-los para uma terra melhor, sem qualquer receio de que o pecado brote novamente na vida de vocês, porque foram provados e testados e conseguiram a vitória final. Vocês têm a consciência limpa. Venham comigo para minha casa. Que dia feliz será aquele, que dia maravilhoso. Prometo a Deus manter a consciência limpa e com sua graça vou cumprir esta promessa. É isso que você quer fazer?"